Bom dia, gente. Nós vamos começar a nossa aula agora e vamos corrigir a atividade de ontem. Correção e discussão sobre a compreensão de textos sobre fragmentos de texto de Os Sertões de Euclides da Cunha. Eu já falei para vocês, Os Sertões é uma obra inaugural do pré-modernismo no Brasil, que iniciou no iníciozinho do século XX, e o autor aí é Euclides da Cunha. E eu sou a professora Nilda Ribeiro. Nós temos alguns textos, foram dois fragmentos de texto. Tem o texto 1, que é do capítulo 3, que diz assim: o sertanejo é antes de tudo um forte. Tem um raquitismo exaustivo dos mestiços neuraustênico do litoral. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neuraustênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasimodo reflete no aspecto da fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo se sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido. Cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente num bambolear característico, de que parece ser o traço geométrico, os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca, pelo motivo vai vulgar para enrolar um cigarro, bater o isqueiro ou travar ligeira conversa com um amigo. Cai logo. Cai é o termo de cócaras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma tanta simplicidade a um tempo ridícula e adorável. É o homem permanentemente fatigado. Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene em tudo, na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e a quietude. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida, opera-se em segundos transmutações completa. Basta o aparecimento de qualquer incidente, exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas.
O homem transfigura-se, espertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas da estrutura e no gesto, e a cabeça firma-se-lhe alta sobre os ombros possantes, aclarada pelo olhar desensombrado e forte, e corrigem-lhe-se preste numa descarga nervosa instantânea todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. Aí um trecho de Os Sertões, de Euclides da Cunha, e nós vamos ver aí o significado neurastênico, que é uma pessoa que sofre fadiga extrema que atinge tanto a área física quanto a intelectual. A atonia quer dizer frouxidão, inércia, fraqueza. Canhestro quer dizer desajeitado. Expenda parte da cela em que assenta a coxa do cavalheiro. Estender-a, ostentar. Remorado quer dizer retardado, demorado. E tabaréu quer dizer caipira. E o texto 2 tem Canudos não se rendeu. Já é uma outra parte, que é aquela primeira parte que você viu que está falando, das características do homem. Do homem, que como eu tinha dito que o livro é dividido em 3 partes. Agora nós vamos ver, vai falar da luta. Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança na frente, dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Formemo-nos a tarefa de descrever seus últimos momentos. Nem poderia fazê-los. Esta página, imaginemo-la sempre profundamente, emocionalmente e trágica, mas cerremos o vacilante, seu brilho. Bom, aí, gente, aí tem o texto, que eu não vou ler todo, que aí a história do último capítulo. Isso quando vocês receberem o livro de vocês. Antônio Beatinho era o Antônio Conselheiro, expugnado quer dizer conquistado pela força das armas, forrar-se, quer dizer, livrar-se, evitar, e sânie, quer dizer, pugerado por chagas não tratadas. Então, vamos ver aí as questões, eu vou colocá-las depois também para vocês em PDF. No texto 1, o autor retrata o mestiço sertanejo. Que antíteses captam pelo seu perfil? Gente, antíteses, que vocês sabem, é uma palavra que tem sentidos contrários. Então, vamos ver. Ou ideias com sentidos contrários. Sertanejo forte. Então, um nome forte já sabe uma coisa positiva. Vezes, aparência fraca. Então, aí é uma antítese. Hércules Quasímodo. Um guerreiro combativo e valente. Então, essa palavra aí são questões positivas. Vezes, feio, mirrado e estranho. Da figura vulgar do tabaréu, canhanestro, reponta. Inesperadamente,
o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, numa desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. Então, vocês viram aí que são palavras que têm sentidos contrários, não é? Porque é um guerreiro combativo e valente, algo positivo, e depois, ao mesmo tempo, um feio, mirrado e estranho. A letra B. Com que finalidade esse recurso estilístico é usado? A antítese ela é usada com a finalidade de confrontar a visão do homem nordestino do interior com suas forças ocultas. Ele prepara o leitor para entender como os habitantes de Canudos puderam resistir tanto tempo às repressões militares. O autor mostra que vê o sertanejo de maneira diferente das teorias sociais do século XIX, que considerava o mestiço como raça fraca, sub-raça, que impediu o avanço da civilização. Quer dizer, que o autor, que era Euclides da Cunha, ele tem uma visão diferente da visão das teorias do século XIX, que achava que o homem do campo era um homem fraco, uma sub-raça e uma pessoa com pouca inteligência. Burra, né, como a gente usa. E até hoje eu acredito que esse preconceito contra os nordestinos ainda existe, ainda lá nas regiões sul e sudeste. Volta e meia eu vejo nas redes sociais as pessoas vomitando os seus preconceitos em relação ao povo nordestino. Número 2. Ao qualificar o homem sertanejo de Hércules, Quisâmodo, ou Quasímodo, o autor recupera a mitologia herói grego Hércules, símbolo da coragem e da bravura, e Quasímodo, personagem do livro Notre Dame, de Paris, também conhecido no Brasil como Corcunda de Notre Dame, do escritor francês Victor Hugo, que simboliza a monstruosidade. Explique as possíveis relações entre o sertanejo Hércules e o Quasímodo. Então, o sertanejo é relacionado a Hércules por ser um titã acobreado e potente. E há um Quasímodo por seu aspecto raquítico e desengonçado. Então, ele fez essa mistura de algo positivo, de homem forte, belo, bonito, como se for, e um homem feio. Então, essa mistura de lado psicológico, que é do nordestino, que até hoje a gente vê os nordestinos são mais corajosos, são mais fortes, isso é uma característica do nordestino. Porém, ele é menor, mais baixinho, e tem muitos que têm uma aparência não muito bela. Vamos ver até a questão 3. Antônio Conselheiro, líder contraditório, peregrino, místico, apareceu no sertão baiano, acompanhado de beatos que vagueavam pela região numa vida de penitência. Viveu 30 anos de peregrinações, proferindo os sermões, até que se refugiou nas ruínas de uma fazenda abandonada chamada Canudos, no ano de 1893. Foi assassinado em 22 de setembro de 1897, aos 69 anos. Depois foi exumado e degolado, tendo a cabeça seguindo para Salvador e sido apresentado numa parada comemorativa dos militares. Leia a descrição de Antônio Conselheiro, que está na segunda parte da obra Os Sertões. E surgiu na Bahia o anacó preta, sombrio, cabelos crescidos até o ombro, barba inculta e longa, face escravinhada, olhar fulgurante, monstruoso, dentro de um hábito azul de brim americano, abordoado ao clássico bastão, em que se apoia o passo
tardo dos peregrinos. É desconhecida a sua existência durante tão largo período. Aí é uma descrição do livro de Euclides da Cunha, Os Sertões. No texto 2, Euclides da Cunha, como historiador, não se contentou com a descrição objetiva dos acontecimentos. Ao afirmar Canudos não se rendeu, que posição ele assume frente ao massacre? Então a resposta é essa aí. Ele mostra que o sertanejo lutaram até o fim e que a campanha de Canudos foi criminosa. Então ele está mostrando que os militares foram criminosos e ele, de certa forma, não, mesmo que ele tenha acompanhado esses militares, ele foi do lado, foi do sertanejo. Letra B. Identifique o trecho em que o autor denuncia o Exército Nacional. A partir da leitura dos fragmentos, a possibilidade de o jornalista ter escrito uma reportagem parcial. Por quê? Eram 4 homens, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Gente, desculpa aí, eu misturei aí o 4 com o 3, com a letra B. A letra B identifica o trecho que denuncia o exército, é essa aí. E aí a questão 4 aí ficou junta. A questão 4 eu vou falar só mesmo, não está respondido. A questão 4 é o seguinte: se o jornalista ele fez uma reportagem imparcial. Não, ele não fez uma reportagem parcial, porque é evidente que ele deu uma opinião aí favorável, defendendo o sertanejo. Então, ele não foi 100% imparcial, ele não está do lado dos militares, ele estava mais defendendo os sertanejos lá da Guerra de Canudos. Bom, gente, nossa aula termina por aqui. Tenham todos um bom dia.